Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, deu um prazo de 24 horas para a campanha de Bolsonaro prove o que está falando. Eles ontem convocaram uma entrevista coletiva para falar de uma suposta fraude em inserções de rádio na propaganda eleitoral no segundo turno. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que, caso essas provas não sejam apresentadas, a atitude da campanha de Bolsonaro poderá caracterizar crime eleitoral dos autores, se constatada a motivação de tumultuar o pleito eleitoral na sua última semana. No despacho, Moraes sustenta que os fatos narrados na petição inicial não foram acompanhados de qualquer prova ou documento sério, limitando-se simplesmente a dizer que um representante juntou, ali um relatório de veiculações em rádio. Vamos ouvir o que disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ontem, ao dizer que a campanha de Bolsonaro teria tido 154 mil inserções de propaganda eleitoral a menos nas rádios que o candidato do PT. De 7 a 21, a campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos, no Brasil, 154.085 inserções de rádio. Como é que nós, que preservamos o direito de igualdade, a democracia, que cada lado possa mostrar o que está fazendo, a gente possa lidar com o fato de termos 154 mil inserções de rádio a menos? Isso é uma grave violação do sistema eleitoral. É importante. Esses dados já estão coletados, já fizemos dupla checagem. E quando ele fala da checagem, as provas que eles têm são auditorias que eles mesmos contrataram, né? E o ministro Alexandre de Moraes falou, em 24 horas vocês têm que apresentar as provas de que isso realmente aconteceu. Bom, já estamos aqui com Josias de Souza, com Walter Mairovich, para a gente entender esse caso aí, que, se for comprovado, é gravíssimo nessa reta final. Olá, bom dia, Walter Mairovich. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia a todos. Fabíola, isso... Eu ia dar bom dia só para o Josias antes, Mairovich. Olá, Josias, bom dia para você. Muito bom dia, Fabíola, bom dia a todo mundo que está nos assistindo e bom dia ao professor Walter. Muito obrigado por estar aqui para nos ajudar a entender essas confusões jurídicas. Por enquanto ainda não é nem jurídica, né? Porque, na verdade, eu não sei se eles apresentaram isso ao Tribunal Superior Eleitoral ou só à imprensa. Eles ontem à noite, final de tarde, uma convocação, um pronunciamento urgente de algo da campanha, fizeram aquela coletiva, Fábio Farias ao lado de Fábio Weingarten, que é justamente o coordenador também da campanha de Bolsonaro, e aí soltaram 154 mil inserções a menos na campanha de Bolsonaro no rádio. E Moraes imediatamente deu essa resposta. Então, 24 horas para apresentar. Aí eu queria ouvir do professor Mairovich, essa auditoria que eles fizeram serve como prova? Não serve? Esse pedido de Moraes é importante? Foi correto? Qual a sua análise, professor Mairovich? Olha, o que eles fizeram juridicamente se chama denúncia vazia, uma acusação sem lastro. Denúncia vazia é o nome técnico. Agora, o que fez o Moraes? Porque está na lei, está no Código de Processo Civil, que é uma legislação suplementar. Fala que quando vem uma denúncia vazia, ou vem relatos sem um mínimo de comprovação, cabe ao juiz mandar emendar essa denúncia, essa inicial de provocação, com os documentos necessários. Foi isso que o Moraes fez. E tem um alerta em cima disso, que também é muito importante. Quem faz denúncia falsa, quem leva uma falsa notícia de crime, o que está fazendo? Está cometendo um crime, que é a falsa notícia de crime, que é previsto no Código Penal Comum e no Código Penal Eleitoral.
Agora, essas auditorias que eles contrataram, isso serve como prova, professor Mairovitch, ou não? Serve como para dar um lastro. Evidentemente que isso se abre um caminho, por isso que se fala no contraditório, até o próprio juiz tem, e no caso o ministro, tem um mecanismo para a busca da verdade. Porque o que está em jogo? A busca da verdade real. E não se vai buscar a verdade real aceitando apenas uma denúncia, e no caso, uma denúncia vazia, sem lastro. Vamos lá, Josias, o que você entende dessa, como disse aqui, professor Mairovitch, essa denúncia vazia a 4 dias das eleições? Fabiola, nós estamos diante de uma tentativa de judicialização da campanha presidencial antes da abertura das urnas. Quem faz esse tipo de coisa não está antevendo uma vitória, é gente que está em apuros. O Fábio Faria, ele é hoje um dos principais operadores políticos do Bolsonaro. Nas horas vagas, ele é também ministro das Comunicações. E ele deu a impressão de que sacaria uma bala de prata da cartucheira quando convocou os repórteres para a exposição de um fato grave. Mas o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ele se revelou rápido no gatilho. Ele deu a esse artefato disparado pelo Comitê da Reeleição a aparência de um tiro de festim, que é incapaz de abafar o estrondo que foi provocado pelas granadas do Roberto Jefferson. Segundo o Fábio Faria, essa auditoria contratada ali pela campanha do Bolsonaro constatou que o número de inserções de propaganda eleitoral obrigatória do Bolsonaro em rádios de todo o Brasil foi expressivamente menor do que manda a lei. Mais do que isso, foi menor do que as inserções do Lula. Então, coisa de 154 mil inserções a menos do Bolsonaro em relação às do Lula. Só no Nordeste teriam sido ali 29 mil inserções a menos. E na versão do ministro, o TSE abriria uma investigação para saber por que isso aconteceu, por que as rádios fizeram isso. Eles tinham entrado já, antes do ministro dar essa entrevista, eles tinham entrado com uma ação lá no TSE. Só que isso tudo se revelou conversa mole, porque o ministro Alexandre de Moraes, já na noite da própria segunda-feira, ele liberou um despacho e ele anota nesse despacho que os malfeitos narrados pela coligação do Bolsonaro não foram acompanhados de nenhum tipo de prova, de nenhum tipo de documento sério. Assim anotou o ministro Alexandre de Moraes. O que há, nas palavras do ministro, é um suposto e apócrifo relatório de veiculação em rádio. E esse papelucho não indica as rádios, não informa quais foram os dias e os horários em que essas inserções do Bolsonaro teriam sido suprimidas, teriam sido deixadas de levar, de ser exibidas pelas rádios. E o Alexandre de Moraes, farejou nessa denúncia vazia da campanha do Bolsonaro uma tentativa de tumultuar a eleição na última semana. E aí, por isso, ele deu um prazo de 24 horas para apresentação de provas, sob pena de abrir um inquérito para apurar crime eleitoral praticado pela campanha do Bolsonaro e por seus operadores. Até a semana passada, Fabíola, o Fábio Faria, ele exercia na campanha o papel de animador de auditório. Agora, na reta final, ele se tornou símbolo do desespero. É isso que nós estamos assistindo, uma tentativa desesperada da campanha do Bolsonaro de judicializar a eleição.